confissão de Elise Matsunaga foi um momento divisor de águas na investigação. Em depoimento à polícia, ela admitiu ter atirado em Marcos e esquartejado seu corpo. No entanto, sua versão dos eventos introduziu elementos que complexificaram dramaticamente o caso. Elise alegou que sua ação foi resultado de anos de abuso psicológico e emocional. Ela descreveu um casamento marcado por humilhações constantes, em que Marcos a rebaixava por causa de seu passado, a comparava negativamente com outras mulheres e a fazia sentir-se inferior. Segundo seu relato, na noite de 19 de maio, após descobrir mais uma traição de Marcos, ela o confrontou. A discussão teria se transformado em agressão física. Marcos teria partido para cima dela, e Elise, temendo por sua vida, pegou a arma que o marido mantinha no apartamento e disparou. O tiro atingiu Marcos no tórax. Ele caiu, gravemente ferido. E foi neste momento, segundo Elise, que ela entrou em estado de choque. Ela não chamou uma ambulância. Não ligou para a polícia. Em vez disso, ela assistiu Marcos agonizar por alguns minutos até que ele falecesse. E então, veio a decisão mais controversa: esquartejar o corpo. Elise explicou que entrou em pânico. Ela sabia que ninguém acreditaria em sua versão de legítima defesa. Sabia que a família Matsunaga tinha poder e influência. Temia perder a filha, perder tudo, e, em um estado que ela descreveu como dissociativo, decidiu tentar esconder o crime. Durante a noite e os dias seguintes, ela utilizou ferramentas, incluindo uma serra menos, para desmembrar o corpo de Marcos. Ela descreveu o processo como quase mecânico, como se estivesse fora de si mesma. As investigações trouxeram à tona detalhes perturbadores. Perícias no apartamento revelaram que houve tentativa extensiva de limpeza. Análises de luminol detectaram sangue em diversos pontos da residência, mesmo após a limpeza realizada por Elise. Exames forenses no corpo de Marcos confirmaram que ele morreu de um único tiro no peito. Não havia evidências de luta significativa antes do disparo. O corpo não apresentava ferimentos defensivos típicos de quem tenta se proteger de um ataque iminente. A arma utilizada menos uma pistola registrada em nome de Marcos foi encontrada pela polícia. Análises balísticas confirmaram que foi ela a arma do crime. Enquanto a investigação avançava, o caso ganhava proporções midiáticas enormes. A imprensa brasileira cobria cada desenvolvimento com intensidade. Elise Matsunaga tornou-se um dos nomes mais discutidos do país. A opinião pública dividiu-se dramaticamente. De um lado, havia aqueles que viam Elise como uma vítima de violência doméstica, que após anos de abuso, reagiu em um momento extremo. Grupos de defesa dos direitos das mulheres apontavam para as estatísticas alarmantes de feminicídio no Brasil e argumentavam que o sistema judicial frequentemente ignora contextos de violência doméstica. Do outro lado, críticos apontavam para a frieza com que Elise agiu após o disparo. O esquartejamento do corpo, a tentativa de ocultar o crime, as mentiras contadas nos dias seguintes, tudo isso, argumentavam, indicava premeditação, e não uma reação desesperada de autodefesa. A família Matsunaga posicionou-se firmemente contra Elise. Eles negaram categoricamente as alegações de que Marcos era abusivo. Descreveram-no como um pai dedicado, um empresário sério, e um homem que, apesar de suas imperfeições, não merecia o destino terrível que teve. O julgamento de Elise Matsunaga ocorreu em dezembro de 2016, mais de 4 anos após o crime. O processo foi um dos mais acompanhados da década e levantou questões fundamentais sobre violência doméstica, legítima defesa e os limites da compreensão judicial de contextos de abuso. Durante o julgamento, a defesa de Elise apresentou uma estratégia focada em demonstrar o histórico de abuso psicológico e emocional. Psicólogos e psiquiatras foram chamados para testemunhar sobre o estado mental de Elise. Laudos descreviam sintomas compatíveis com estresse PS traumático e síndrome da mulher agredida. A defesa argumentou que Elise havia agido sob forte perturbação emocional, resultado de anos de violência psicológica. Eles pediram que o júri reconhecesse as atenuantes e aplicasse uma pena menor. O Ministério Público, por sua vez, apresentou um caso focado na frieza das ações posteriores ao disparo. A promotoria argumentou que,
mesmo se houvesse discussão ou agressão antes do tiro. As ações de Elise, nas horas e dias seguintes, demonstravam consciência plena de seus atos e intenção clara de ocultar o crime. Testemunhas foram ouvidas. Funcionários da casa, familiares de ambos os lados, amigos, todos apresentaram versões que ora corroboravam, ora contradiziam as alegações de Elise. Um ponto particularmente controverso foi a questão da premeditação. A acusação tentou demonstrar que Elise havia planejado o assassinato com antecedência, motivada pelo desejo de garantir acesso à fortuna de Marcos. A defesa refutou veementemente, argumentando que o disparo foi resultado de uma discussão específica naquela noite. Após dias de julgamento, o júri popular deliberou. Elise Matsunaga foi considerada culpada de homicídio qualificado. O júri reconheceu a qualificadora do motivo torpe, o desejo de manter acesso à fortuna do marido menos, mas rejeitou outras qualificadoras propostas pela acusação. A sentença foi de 19 anos, 11 meses e um dade pris, o em regime inicialmente fechado. A condenação gerou reações mistas. Grupos de defesa das mulheres criticaram o que consideraram uma falha em reconhecer adequadamente o contexto de violência doméstica. Eles argumentaram que o sistema judicial brasileiro ainda tem dificuldade em compreender as nuances de casos envolvendo mulheres em situações de abuso prolongado. Por outro lado, havia aqueles que consideraram a pena até mesmo branda, dado a brutalidade do esquartejamento e a tentativa de ocultar o crime. Elise iniciou o cumprimento de sua pena na penitenciária feminina de Santa Ana, em São Paulo. Ao longo dos anos, ela manteve comportamento considerado exemplar dentro do sistema prisional. Participou de programas educacionais, trabalhou internamente e demonstrou, segundo relatórios penitenciários, genuíno arrependimento. Em 2022, após cumprir aproximadamente um terço de sua pena, Elise progrediu para o regime semiaberto. A decisão gerou nova onda de debates públicos. O caso Elise Matsunaga transcendeu a esfera criminal para se tornar um fenômeno cultural e social. Em 2021, a Netflix lançou a minissérie documental Elise Matsunaga. Era uma vez um crime, que reacendeu o interesse público no caso e apresentou entrevistas exclusivas com Elise na prisão. A série trouxe novamente à tona as questões centrais. Até que ponto o contexto de violência doméstica deve influenciar a compreensão e o julgamento de um crime? Como o sistema judicial deve lidar com casos em que a vítima de abuso se torna perpetradora de violência? Especialistas em violência doméstica apontam que o caso Elise Matsunaga ilustra a complexidade desse tipo de situação. Estudos mostram que mulheres em relacionamentos abusivos frequentemente desenvolvem mecanismos de sobrevivência que podem incluir planejamento de fuga ou, em casos extremos, ações violentas contra o agressor. No entanto, o mesmo caso também levanta questões sobre os limites da legítima defesa e sobre como distinguir uma reação genuína de desespero de um ato premeditado, motivado por interesse financeiro. A história de Elise e Marcos Matsunaga não tem vilões ou heróis claros. É uma narrativa de tons cinzentos, onde sofrimento real coexiste com escolhas moralmente questionáveis. Marcos Matsunaga foi retratado por alguns como um abusador cruel, e por outros como um empresário imperfeito, que não merecia o destino terrível que teve. Elise foi vista tanto como vítima, quanto como criminosa, tanto como mulher desesperada, quanto como assassina calculista. O que permanece indiscutível é a tragédia que se abateu sobre todos os envolvidos. Uma criança perdeu o pai e viu a mãe presa. Uma família foi destruída. Uma vida foi tirada de forma brutal. O caso Elise Matsunaga nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre poder, abuso, violência e justiça. Ele nos lembra que por trás de manchetes sensacionalistas existem seres humanos complexos, tomando decisões em circunstâncias extremas. Mais de uma década depois, o caso continua a gerar debates sobre como a sociedade brasileira lida com violência doméstica, como o sistema judicial compreende e julga mulheres em situações de abuso
e como podemos criar mecanismos mais eficazes para proteger vítimas antes que situações extremas resultem em tragédias irreversíveis. A história de Elise Matsunaga é, acima de tudo, um lembrete sombrio de que a violência, menos em todas as suas formas, deixa apenas destruição em seu rastro.